Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula, sou Alexandre Azevedo e vamos hoje ver a parte de integrais, continuar a parte de integrais, vendo mais uma aplicação que é cálculo do volume. Cálculo do volume, existem várias técnicas dependendo de que tipo de questão, que tipo de abordagem que é feita. E quando você fala em sólidos de revolução, aí o método ideal é esse aqui, método de discos e anéis. Então ele é usado toda vez que você tiver figuras que representam a rotação de uma área em torno de um eixo. Como você viu, por exemplo, nas aulas de geometria espacial, num cilindro, num cone e por aí vai. Ou na esfera também, né? Que é um semicírculo rodopiando em torno de um eixo. Todas essas figuras, se eu quiser pegar agora uma integral e calcular o volume delas, eu consigo fazer. Mas o foco, principalmente, são aquelas figuras não conhecidas. Porque cilindro, cone, esfera, a gente até dá para o cara ver ali acontecendo por integral, por cálculo, mas você já sabe qual é a fórmula. O problema são figuras novas que você não sabe o volume e você vai ter que saber a partir de agora, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo de uma figura que vai dar origem a um sólido já visto, que é, no caso, o cone. O que acontece? Imagina que eu tenho aqui essa região girando em torno do eixo X, tá? A gente pode sempre escolher, ou a questão vai escolher por você, vai falar qual é, em torno de qual eixo que você vai girar. Ou em torno do eixo Y, ou em torno do eixo X. E aí, eu só não vou pintar aqui dentro a figura para ela não ficar muito bagunçada. Mas mesmo não pintando, você vai entender o que eu quero dizer, que é o seguinte. Imagina que isso aqui vai girar em torno do eixo horizontal X. E aí, como que você enxerga, galera, uma figura de rotação? Originalmente, o desenho só viria isso aqui, a reta fechando uma região aqui dentro com os eixos X e Y. Se eu quero enxergar como fica uma região de rotação, você vai marcar para cada ponto que existe lá em cima o simétrico aqui embaixo. Por que o simétrico aqui embaixo? Porque é justamente em torno do eixo X que eu estou fazendo a figura girar. Então é o simétrico em relação ao eixo X que eu vou ter que me preocupar em fazer. E aí você percebe que você vai ter uma figura que é justamente um cone. Lembrando que isso aqui, quando gira em torno do eixo, ele vai se manter justamente sempre a mesma distância daqui de baixo. Então isso meio que forma um círculo, meio que forma um raio. E vários círculos vão se formando no caso aqui. E aí, o que faz justamente esse método de integral que eu tenho? Lembra também, galera, que integral é meio que um somatório meio chavado, um somatório mais bem trabalhado. Então, galera, pelo fato aqui de uma integral, como eu estava dizendo, ser um somatório, você está meio que considerando que o volume que eu tenho aqui na sua frente é o somatório de vários volumes pequenininhos, é como se fossem várias áreas circulares com uma alturazinha bem pequena que eu vou empilhando. Imagina que eu vou pegando aqui, ó, vários cilindros, cada um com uma espessurazinha um pouquinhozinho menor que a do outro, e vou empilhando um em cima do outro. Essa espessura que eu estou botando aqui é absurda, tem que ser uma diferença bem pequenininha. Então, a gente está considerando que as figuras formadas seriam isso. Seria um somatório de várias áreas, que no caso são cilindros, com uma diferença de um para o outro muito pequena. De tal forma que a olho nu, eu não percebo em que momento que você variou esse pouquinho para dar aquela afinadazinha que, no caso, dá origem aqui à figura do cone. Tem aqui um cilindro de altura pequenininha, quase um filete, quase uma linha, sem altura. Tem outro em cima um pouquinho menor, outro em cima um pouquinho menor, vai, até que você empilhando vai formar a figura, no caso aqui, do cone. Bom, eu tô falando isso porque tem gente que prefere decorar a fórmula e tem gente que prefere entender o porquê das coisas. Fica um pouco mais agradável quando você entende. E a filosofia por trás da fórmula que a gente vai montar é justamente essa. É como se eu estivesse fazendo um somatório das áreas de vários cilindros como esse
onde juntas essas áreas vão dar justamente a figura que eu quero, que no caso do meu exemplo é um cone, ok? Então, vamos ver aqui. Se você pega e calcula a área de qualquer um desses círculos que eu tenho, no caso aqui na figura, o que vai acontecer? Você tem que a área de círculo é πr ao quadrado. Só que no caso aqui, gente, a área mesmo seria o quê? A área que você tem, ela vai ter um raio que é justamente esse pedacinho aqui. Para cada círculo que eu vou formando, o raio vai ser essa altura. E o que essa altura representa? O f de x. Então, repara que, na verdade mesmo, quando você estiver montando aqui, ó, fica π vezes f de x ao quadrado, ok? E se eu quero montar o volume, você vai pegar e vai fazer o quê? O volume menor, o dV. dV eu uso para representar, se chama símbolo aqui, ó, se chama diferencial. Se chama para você representar o volume de um filetezinho desses que compõem aqui a figura. Na verdade, é só você fazer o quê? π vezes aqui no caso o raio, que é a função ao quadrado, e do lado eu vou botar um dx para representar uma pequena variaçãozinha que eu vou ter aqui ao longo do eixo horizontal, que representa a evolução e a passagem de um disquinho para o outro imediatamente próximo. E aí aquela variaçãozinha seria aquela alturazinha pequenininha dos cilindros que eu desenhei para você aqui no quadro ainda agora, tá? Então, quando você pega e você faz isso, você está montando justamente aquilo que vai ser usado para criar a sua integral e para chegar no volume pedido. O volume mesmo vai ser a integral aqui, ó, onde eu tenho aqui dentro π f de x ao quadrado dx. O volume, no caso aqui, vai ser integral sempre do que representa o dV. O que representa o dV vai entrar aqui dentro, ele vai ser substituído, até que esse dV, gente, é a mesma coisa que eu escrever um velinha. E o que é integral velinha? Voltar para o volume normal, que é justamente o que eu quero aqui. Aí eu tenho que me preocupar com duas coisas. O intervalo de integração. Se eu estou trabalhando com dx, eu tenho que ver onde ele começa e onde ele termina. Que no caso aqui, ó, seria de 0 a 1. Então a integral vai ter um intervalo de variação que varia entre 0 e 1. E a f de x seria ter meio que uma equação que representa o valor do y a cada instante. Por isso que não é um volume normal, porque isso aqui é meio que um raio variável, né? Depende do x para eu ter o valor que vai entrar aqui dentro. Então, você vai chegar aqui, nesse caso até uma reta, né, galera? Você vai perceber que se você conferir aqui, ó, pode conferir na sua casa, a f de x vai dar 2 menos 2x, beleza? Então, esse 2 menos 2x vai entrar aqui dentro. Vai entrar aqui dentro é ótimo, né? Esse 2 menos 2x vai entrar aqui. Tem dia que a pessoa acorda com dislexia, todo lesado, não tem jeito. E aí você vai ter o quê? E o meu dia inteiro tem sido assim. Substitui esse 2 menos 2x aqui dentro. Tá? E quando você faz a integral, então, de 0 a 1, de π vezes 2 menos 2x ao quadrado dx, justamente essa integral que está aqui na frente seria a mesma coisa que fazer o volume desse cone, que no caso é até interessante conferir você fazer pela integral e você fazer pelo método tradicional, porque essa é uma figura que você sabe um método sem integral de fazer. É o volume do cone. É o volume do cone que é justamente o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. πr ao quadrado, h sobre 3. Então, como raio mesmo, pelo método de ensino médio, né, ele vale 2. E como no caso aqui, você tem que a altura é daqui até aqui, que é 1, você tem que substituir lá dentro e tem como pegar e achar esse volume e comparar as duas formas de fazer. Eu deixo aí como sugestão que isso aqui é uma integral. A essa altura do campeonato, a gente já fez várias integrais muito piores do que essa. É uma integral que envolve um polinômio, então eu sei que você vai tirar de letra. O meu objetivo mesmo é, a partir de agora, te apresentar as várias técnicas que existem para você calcular o volume.
Porque você não vai encontrar apenas figuras conhecidas, senão seria apenas uma comprovação de que você sabe a fórmula do ensino médio. O que você vai encontrar a partir de agora são funções em formatos não tão bem fáceis de lidar como isso daqui, e aí eu quero que você saiba a partir daí montar o volume direitinho. É o que a gente vai ver no próximo bloco, valeu? Bom, galera, aí vamos ver agora de forma genérica como que você calcula qualquer volume de rotação, é claro. Então, se eu tenho aqui uma função f de x, tá aqui o gráfico dela, e eu quero pegar, no caso, e girar essa figura, dando origem a um volume em torno do eixo x, bom, primeiro, é importante sempre prestar atenção, galera, em torno de qual eixo que a gente está gerando. Mais à frente eu vou te apresentar o que você faz quando você gira em torno do eixo y, e é claro que o resultado não é o mesmo, embora seja parecido. Então, aqui em termos de conta, então aqui, primeira coisa, você se habituar a fazer um rascunho da figura que vai surgir quando você gira aquela função em torno do eixo. Isso você, com a prática, vai aprender, mas ficaria algo assim, né? Que você está girando essa figura em torno do eixo, então cada pontinho que gira dá origem a uma circunferência que tem para cada ponto que você está pegando igual distância da parte de cima e de baixo, tá? Então essa figura que está aqui é que vai ser justamente o resultado da rotação em torno do eixo x. Aí, o que mais que você vai ter? Você também tem aqui o seguinte. Agora só a tarefa é identificar quem que representa o raio, ou o raio variável, que no caso aqui a figura vai afinando, dá uma engordada, então para você ver como o raio realmente não é fixo. Então, como eu estou girando em torno do eixo x, o volume vai ser montado desse jeito aqui, ó. Vai ficar então integral, vamos dizer que isso aqui começa em x igual a A e termina em x igual a B. Isso a questão teria te dado no dia, tá? Você não tem como adivinhar essas coisas, a menos que ele te entregue isso indiretamente. Alguma coisa ele tem que falar para você permitir montar, no caso ali, os extremos de integração. Não vai surgir do nada, não vai surgir do limbo, tá? Então, você vai fazer uma integral entre A e B de π que multiplica f de x ao quadrado, porque isso que é, no caso, o raio, e colocar do lado dx, para representar que a integral vai ser montada justamente em relação a x, né? Você tem os extremos aqui, o x variando entre A e B. Bom, aí, que bom, seria muito lindo e maravilhoso se a vida inteira ficasse só nisso. Mas não, né, galera? Ele vai começar agora a fazer variações dessa ideia. E todas vão remeter ao primeiro caso. Tá? Então você, por exemplo, se em vez de girar em torno do eixo x, eu meio que fizer uma translação do conjunto inteiro para que ele agora gire em torno da reta y igual a k. Então, cuidado, uma coisa é eu desenhar isso aqui e mesmo estando lá em cima, eu falar que ele vai girar em torno do eixo x. Vai dar uma figura que nem a do exemplo 2, grande pra caramba. Outra coisa é eu falar que eu tenho esse desenho aqui e vou fazer todo mundo girar em torno dessa reta horizontal y igual a k. Na verdade, o desenho fica bem parecido com o anterior, só que o desenho fica lá em cima. Ele não vai ficar na mesma posição de antes. Até porque é como se eu estivesse fazendo o quê, galera? É como se eu estivesse pegando realmente aqui e transladando e deslocando tudo para o alto, deslocando tudo para cima, ficando a figura dessa maneira. O mais importante nesse momento é, assim, no meu exemplo, eu estou, de novo, colocando o x variando de A até B. Eu só meio que realmente subi e desloquei o desenho para cima. E aí você perceber quem é que vai ser o raio. O raio, no caso aqui, ó, seria o tamanho da f de x. Porque, cuidado, a f de x é a altura que eu tenho do pontinho contando a partir do eixo x. Então, o valor de f de x aqui, ó, pega daqui até lá embaixo. Porém, como essa reta ela é da forma y igual a k, eu sei que essa alturazinha aqui, que ela vale k. Então, galera, na verdade, o raio que você vai ter vai ser sempre tudo que é f de x menos k.
vai ser isso menos isso, ok? Então, transladei de alguma coisa, em vez do raio ser F, vai ser F menos aquela alguma coisa. Logo, na hora de montar aqui a expressão do volume, isso vai afetar justamente como você tem alguém ao quadrado. Os extremos de integração são os mesmos, a ideia é π vezes o raio ao quadrado a mesma, porém o raio agora é f de x menos k, e não apenas f de x. Então, galera, cuidado só com isso aqui, para que você não acabe ou achando a figura errada, que não foi a que ele pediu, ou fazendo qualquer outra bizarrice na hora para você não se atrapalhar com as contas. Essa é uma matéria que, em geral, os alunos têm muita dúvida, porque tanto no cálculo 1 quanto numa preparação Escola Naval EFON, isso aqui é dado aos 45 do segundo tempo, já em cima da data da prova. E aí o cara já tá nervoso, o cara já tá tenso e tá vendo isso muito em cima, ele tende a ter muitas dúvidas, porque o pessoal na hora H, e você vai precisar praticar isso, tem muita dúvida para pegar e identificar justamente o raio ou até mesmo a técnica que vai ser usada. Então eu quero que mais uma vez você printe isso daqui, galera, ok? Não esqueçam também, para quem está assistindo a gente com a aula aberta do nosso Instagram, faz um tempo que a gente não divulga, eu vou apertar ele aqui, é Insta_Fábrica_D, ok? A gente espera lá sempre tem algumas dicas também, charges e coisas legais, até mesmo publicações lembrando de datas de inscrições de prova ou demais novos planos e promoções. Então, beleza, se você é nosso aluno, vamos continuar. Se você não é, o que você está esperando para fazer parte da nossa família? A gente tem muita coisa nova brotando esse ano de 2020, a época da gravação disso, e eu espero fortemente estar contigo. Um beijo e até mais. Bom, galera, para terminar de generalizar essa primeira parte aqui que a gente está vendo, quando você tiver, por exemplo, duas funções, e eu vou fazer as duas rodopiarem em torno do eixo. Então, aqui eu vou ter a f de x, que vai gerar, dando origem a esses vários discos aqui, mas também terei a g de x, que vai gerar. E aí, o que acontece? Na verdade, a área que a gente está usando aqui para rodopiar em torno do eixo é essa que eu estou aqui achurando de azul. Isso é bem importante ficar claro para você. Então, ó, essa parte aqui, correspondente a g de x, quando ela rodopia, ela também forma os seus discos. E aí, galera, eu quero nesse momento que você lembre daquela figura lá em geometria plana, que é a coroa circular. Porque quando você pega essa figura e você olha para ela justamente de frente, o que vai acontecer? É claro que aqui, né, você não tem só uma figura que é um cilindro, não tem, no caso, um cilindro com um furo no meio, mas é uma situação parecida. Você vai ter uma figura com um furo no meio em forma, diria que um jarro, né? Você vai ter aqui uma figura que parece até o total, a parte de fora, um tronco de cone, com esse furo no meio. Lá dentro, se enfiar a mão, não tem nada dentro. E aí, se eu olhar aqui de lado, se eu olhar aqui pela direita, você vai enxergar aqui, ó, uma figura similar a uma coroa circular. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso vai te ajudar a entender justamente como que vai ser feita a montagem dessa área aqui dentro. Você vai ter, no caso aqui, um raio Rzinho e vai ter, no caso aqui, um raio Rzão. E aí, o que acontece nesse momento? Você, meu querido, vendo ali a figura de frente, vai ver que você tem um buraco, né, na área, no que seria meio que a base da figura, e justamente esse buraco corresponde à área de uma coroa circular, que é você fazer um círculo menos outro. Então, essa área azul aqui é você fazer πr grandão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Porém, na analogia que eu fiz, logo que eu comecei a explicar como que era feito o cálculo do volume, a gente já entendeu e já pegou que
cada raio desses vai ser o quê? Uma das funções envolvidas no problema. Então toma cuidado, que eu vejo às vezes algumas pessoas errando e colocando ali dentro, na parte da integração, f menos g, tudo junto dentro do mesmo parênteses e o quadrado do lado de fora. E repara como isso está errado. Como cada função está fazendo o papel de um desses dois raios que eu tenho aqui, quando você monta direitinho a estrutura da integral que vai dar origem ao volume, o que vai acontecer? Percebam como essa é uma aula fitness, cheia de integral. Então o que você vai ter aqui? Você vai pegar e vai ter o seguinte. Você terá que o volume vai ser igual à integral. Vamos colocar aqui o mesmo início e fim dos outros exemplos, tá? É só para não deixar nada ali na integral definida. Vou botar aqui o x vai de A até B. Isso não vai mudar em nada na nossa vida. De π, cuidado. Aí eu estou fazendo um círculo menos o outro. Então seria π vezes fx ao quadrado menos π vezes g de x ao quadrado. Tudo isso com lá fora um dx, ok? O que muita gente às vezes pega e faz é colocar esse π em evidência, o que é claro, né? Fica uma coisa mais organizada. Então, quando você pega ali e coloca aquele π em evidência, você vai ter que no final o seu volume fica como integral entre A e B de π que multiplica f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx. Então é isso, minha gente. Você está fazendo cada uma delas individualmente elevadas a 2. Você não está fazendo a diferença e elevando toda ela ao quadrado no final, não. Isso dá errado se você fizer esse erro que eu te falei, e eu estou batendo nessa tecla porque é um erro bem comum que eu vejo a galera cometendo. Tá bom, gente? Então, essa primeira parte de rotação em torno do eixo X, espero que tenha ficado bem compreendida por você. Vamos fazer questão, mas vamos primeiro também ver como é que você faz a rotação em torno do eixo Y, que é só você fazer uma mera adaptação, não tem nenhum trauma não. Se você entendeu o que eu falei até aqui, você pode tranquilamente passar para a próxima parte. Se você não entendeu, volta um pouquinho, galera, reveja o que eu falei até agora, faz o seu resumo e aí sim avança, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau, valeu, galera! Bom, vamos lá, galera, partiu agora, vamos ver o caso em que você vai girar em torno do eixo Y. Se você vai girar em torno do eixo Y, o que vai acontecer aqui? Algumas poucas adaptações em relação àquilo que eu acabei de te mostrar quando você girou em torno do eixo horizontal. Na verdade, a fórmula é bem parecida, só que você, em vez de enxergar isso aqui como f de x, você vai enxergar aquilo que está girando, aquilo que vai entrar no lugar do raio, que é aquela partezinha lá que fica ao quadrado, vai ser um f de y. Quando eu falo f de y, quando você abre um livro e vê lá aquele negócio f de y na frente, muitas vezes tu estranha, tu fala, caramba, que droga é essa? Mas na verdade, gente, isso aqui é uma parada bem simples. Se eu tenho, por exemplo, um y que ele é igual a 2x mais 3, se eu isolo aqui o x, fica o quê? Y menos 3 igual a 2x, ou x igual a y menos 3 sobre 2. Como aqui no caso, você tem que o x depende do y, por isso que isso é chamado de f de y. No desenho você consegue ver melhor isso. Quando eu pego essa curva verde e rotaciona a mesma em torno do eixo vertical, você percebe que o que vai fazer o papel de raio o tempo todo aqui é a cada pontinho da curva que eu pegar, é a distância dele até o eixo vertical. E justamente isso é o x, ó. Se eu rebato isso lá para baixo, isso é justamente a abscissa desse ponto, que está aqui. É um f de y, porque depende de y, tá legal? E não por acaso, no meu exemplo, essa figura vai de novo ter o formato de um sino, né? É uma figura que rodopiando, se eu olhar de cima, você vai enxergar um buraco aqui dentro. Então o meu raio é algo que varia justamente o quê? Desde aqui até aqui, ok? E a altura varia de A até B. E aí, justamente por isso, como que a integral vai ficar no volume? Fica integral
de A até B de π que multiplica f de y ao quadrado, tudo isso vezes dy. Tudo bem, gente? Não é nada muito diferente do que a gente viu no bloco anterior. Mas se você tiver, por exemplo, algo como essa situação, você tem essa região formada entre as duas curvas, tanto a rosa quanto a verde, e aí você está girando isso em torno do eixo. Quando você pega e você gira isso em torno do eixo, essa rotação disso em torno do eixo vai dar origem a uma figura que tem meio que um buraco lá dentro. E esse buraco que eu tenho lá dentro é justamente aquilo que vai estar oco. A figura mesmo tem só uma camada correspondente à rotação dessa parte azul aqui em volta. E aí o que vai ser o raio, galera? Essa situação aqui é parecida com aquela da coroa circular que eu mostrei no bloco anterior. Se eu olhar de cima, eu vou fazer π vezes um raio grandão menos π vezes um raio pequenininho. Aqui na prática, cada raio grandão e pequenininho seria o quê, né? Se eu escolher esse ponto aqui, ó, para essa altura, o raio pequenininho seria o g de y e o raio grande seria, no caso aqui, o f de y. Então, o volume que você vai montar aqui vai ser o quê? Ó? A integral de A até B de π que multiplica um raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, tudo isso vezes dy. Tá ok? Claro que alguns livros muitas vezes chegam para vocês e fazem o quê? Eles pegam e separam essas duas integrais, o que não tem menor problema. Alguns botam o π do lado de fora, o que também não tem menor problema, tá? São só variações, formas diferentes de você escrever a mesma coisa. Então, se eu pego aqui e separo essa integral em duas, você vai ter integral entre A e B de π vezes f de y ao quadrado dy menos a integral entre A e B de π vezes g de y ao quadrado dy. Então, não muda muita coisa, tá? E aí, você está vendo que isso aqui, existe um mito de que essa matéria é muito difícil, e quando você começa a treinar, fazer questão, você percebe que não é. Dá o seu print aí, galera. E aí, só te adiantando o que vem na próxima parte, você deve estar estranhando de repente que você não viu assim, ou você não viu apenas assim. Tem uma outra técnica chamada de cascas cilíndricas, que ela é melhor para um caso ou outro, assim como aqui também tem outro caso em que ela é melhor, ok? Principalmente em figura de rotação. Então, a próxima aula de volume, que não acabou por aqui, vai ser justamente para falar sobre a técnica da casca cilíndrica. Beleza, minha gente? Forte beijo. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, agora vamos fazer algumas questões da EFON, da Escola Naval, ou qualquer coisa que seja correlacionado ao que cai, para a gente poder treinar isso daqui melhor, tá bom? Então, joga na tela aí, ó. Ele fala o seguinte. A trombeta de Gabriel, ou Gabriel, é um sólido matemático formado pela rotação da curva y igual a 1 sobre x em torno do eixo x. O volume desse sólido no intervalo de 1 a 10 é... Então, volta aqui para mim. Então, gente, você vai ter o seguinte, questão básica, desde que você saiba calcular o volume por integral. Com a matéria não é que cai tanto, o pessoal geralmente se atrapalha. Primeiro eu tenho que ver em torno de quem que eu estou gerando. E lembrar que o raciocínio que está sendo usado é o de encarar isso aqui como a soma de vários cilindrozinhos cujo raio é cada vez menor, né? E aí o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que esses raios aqui, ó, o que representa, entre aspas, o raio dos cilindros, é esse tamanho. Esse tamanho seria o y da função. E o y da função é 1 sobre x. Tá? Lembrando que a gente está fazendo uma analogia, para poder lembrar da fórmula, com a fórmula do volume do cilindro, né? Que era V igual a πr2h.
Então, a cada vez que eu for montar a integral, eu tenho que identificar quem vai fazer o papel de raio, qual elemento da função faz o papel de raio, que não é um raio fixo, é um raio variável, né? Só seria um raio fixo se fosse uma linha horizontal girando em torno do eixo x, né? Que aí não precisaria nem de integral para isso. Daria um cilindro mesmo normal. Mas aqui, esse raio, entre aspas, ele vai afinando, ele é da forma sempre y, né? É o y da função. O raio que gira é y. E o intervalo de integração, que é falar que o x vai de 1 a 10, é para eu ter a altura da figura. Você está pegando isso aqui, ó, desde o momento em que o x vale 1 até o momento em que o x é igual a 10, para fechar uma figura e ter apenas isso aqui como sendo o objeto final, o sólido cujo volume eu quero, tá? Entender isso aqui é essencial para você não ficar fazendo essas questões na base da adivinhação. Então, assim, o volume a gente não escreve desse jeito, né? Mas é análogo a um cilindro, fica o quê? Fica, no caso aqui, integral de volume, ou volume mesmo direto, né? É integral de π, aí fica o y ao quadrado dx. Quando um caso simples desse, que eu vou gerar a figura girando em torno do x, vai ficar y ao quadrado dx. Se eu tivesse girando em torno do eixo y, ficaria x ao quadrado dy, e por aí vai, tá? Então aqui é só substituir, ó. É uma integral definida, né? Com x variando de 1 até 10. E o y, ele é 1 sobre x. Jogo o π para fora. Fica 1 sobre x ao quadrado dx integral de 1 até 10. Bom, integral de 1 sobre x2 é integral de x a menos 2, né? Já foi visto, vai dar x, no caso, o quê, né? Integrar x a menos 2 vai dar, soma 1 ao expoente, sobre, repete, o resultado obtido que foi menos 1. Vai dar, então, menos 1 sobre x. Então, isso daqui, ó, vira π vezes menos 1 sobre x, substituindo agora por 10, menos o que eu obtenho substituindo por 1, que é a integral definida, né? Então, vai ficar π que multiplica menos 1/10 menos menos 1 sobre 1. Isso dá, então, aqui, no caso, vai ficar, então, ali, 9π sobre 10, né? Que é menos 1/10 mais 1, vão dar 9 décimos. Isso vai dar 9π sobre 10 unidades de volume. Então, assim, questão para você usar para ver se você está entendendo como funciona o cálculo de uma integração, porque essa aqui, gente, é direta e reta. Se você não entendeu essa daqui, não segue sem entender essa, porque é essencial, é o caso mais básico, beleza? Bom, gente, agora aqui uma questão de gente grande. Bota na tela aí, vamos ler juntos. Escola Naval 2017. Ele quer o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto de todos os pontos x, y, tais que, no caso aqui, o x está entre 0 e 2, o y é maior ou igual do que a raiz de x menos 1, e o y varia entre 0 e x ao quadrado. Ele quer a opção correta aí, dentre as que ele está mostrando para você. Volte para mim, volte para a Luz Caroline. Então, olha só, gente. Cara, aqui você tem que ter noção do que está fazendo. Na anterior, o cara que entendeu mais ou menos, que o professor falou em aula, ele vai ali fazer meio que nos quebrados dele, né? Mas vai fazer, tá? Ou não. Agora, essa daqui não. Você vai ter que pegar aqui, cara, e você vai ter que saber realmente aquilo que está acontecendo. Então, ele fala que o x tem que variar entre 0 e 2. Você tem duas funções. É a região acima desse gráfico e a região abaixo desse, que é uma função do segundo grau, né? O maior igual a zero é só para você entender, né? Que eu estou aqui com y entre 0 e x2, ou seja, eu estou pegando a região abaixo da parábola e ainda assim acima do eixo x, que é com y positivo. Tá? A junção de estar acima desse gráfico e estar abaixo desse vai dar toda essa regiãozinha aqui, que eu não pintei toda, mas seria tudo daqui até aqui, tá? Incluindo essa partezinha aqui. É que, na verdade, você vai ver que no meu cálculo, eu vou dividir o cálculo em dois momentos.
Porque não é apenas uma integral que vai conseguir resolver isso. Porque você vai reparar o seguinte, enquanto estiver aqui nessa parte de baixo, o raio de rotação é isso menos isso. É isso menos isso. É o x que vai até uma função menos o x que chega até em outra. Mas quando chega aqui em cima, não. Quando chega aqui em cima, daqui para cima é como se eu tivesse um cilindro menos essa cunha aqui dentro, tá? Menos esse pedaço aqui dentro, que é o resultado da rotação da parábola em torno do eixo. Você vai subtrair raios diferentes para chegar ali ao volume que ele quer. Você vai subtrair coisas ao quadrado diferentes para chegar ao que ele quer. Eu vou ter que dividir entre o que eu faço quando o y está variando entre 0 e 1 e o que eu faço quando ele estiver variando de 1 até aqui em cima. Eu vou te explicar por que eu dou 1, qual vai ser o número aqui em cima, aqui agora. Eu só quero esse primeiro bate-papo para você entender por que eu vou ter que pegar e vou ter que fazer esse cálculo em 2 etapas, tá? É a primeira coisa a ser entendida aqui. Segundo, gente, você tem que sacar o quê? Primeiro, essa função aqui, ela só existe para o x menos 1 maior ou igual a 0, né? O que vai dar um x maior ou igual a 1. Porque se você aqui errar como que você pega e você desenha esse gráfico, tu já tá ferrado, ok? Bom, aí você vai ter o quê? Aí você vai ter o seguinte. Você vai pegar aqui e a função, como vai até o x igual a 2, ó, vamos lá. Se eu jogar 2 aqui dentro, 2 menos 1 dá 1, raiz de 1 é 1, por isso que o y que eu marquei aqui dele é 1. Então é só esse cotoquinho aqui que eu tenho da parte do raiz de x menos 1. X ao quadrado é uma parábola, né, minha gente? Uma parábola com concavidade para cima que passa pela origem, tá? Agora, vamos lá. Primeira parte. O raio que fica gerando, eu vou ter que fazer sempre aqui isso menos isso. Porque o que eu quero efetivamente é isso daqui, ó. São esses trechos que são sempre fazer o x que chega até uma função menos o x que chega na outra, tá? E o que vão ser esses valores de x aqui? Bom, na da raiz eu vou ter que fazer uma parada para isolar, né? Porque tá y igual a raiz de x menos 1, eu tenho que levar ao quadrado ambos os lados para poder te dizer que esse x ele é o y ao quadrado mais 1, tá bom? Aí, então, você vai ter que esse x ele é da forma y2 mais 1. O outro aqui embaixo é mais fácil, né? Que como vem da função y igual a x2, isso vai dar um x que é igual a raiz de y. Aí pronto, galera. Quando você for criar a integral ali dentro, o que vai acontecer? A integral vai ser de tal maneira que fica assim, ó. Volume número 1 da parte 1. De π variando de quanto a quanto, hein? Ah, o y está variando de 0 a 1, né? Para x igual a 2 aqui, em ambos os casos, você vai ter que variar 1, né? 1 ao quadrado no x ao quadrado é 1, e 2 dentro da raiz de x menos 1, 2 menos 1 dá 1, tá? Então fica π vezes, aí eu tenho que subtrair um volume menos o outro. Eu tenho que subtrair o volume gerado pela raiz de x menos 1, girando em torno do eixo y, menos o volume gerado pelo y igual a x ao quadrado, girando em torno do eixo y. Isso a gente pode juntar de uma vez só, numa só integral, fazendo π vezes isso aqui ao quadrado, que isso é o raio. Só que o que entra aqui dentro é o raio ao quadrado. Menos π vezes o outro raio ao quadrado. Sabe coroa circular? Coroa circular que você faz lá em geometria plana? Então, é a mesma ideia. E dy com y variando de 0 até 1. Eu vou deixar primeiro só indicado aqui qual é a integral que eu estou fazendo, porque isso vai ficar meio grandinho, e eu não quero que você se perca. Então, a primeira tarefa da gente é entender quais são as integrais que eu estou montando, para depois resolver já, entendido já, sacramentado o entendimento de cada pedaço do problema. Segundo pedaço eu acho um pouco mais fácil. Que o segundo pedaço, você tem que imaginar que eu estou pegando um cilindro, no caso aqui, de raio igual a 2 e a altura que vai de 1 a 4. Por que esse 4 daqui?
Porque 2 ao quadrado dá 4. Porque a função y é igual a x2. Ele disse que eu vou fazer tudo isso até chegar no x igual a 2. Tá? E o que eu quero, na verdade, é a região abaixo aqui desse sólido, né? Na verdade, o volume que eu quero encontrar é isso aqui, ó. Esse trequinho que vai estar rodopiando em torno do eixo. Como é isso aqui que vai estar rodopiando em torno do eixo, o que vai acontecer então, galera? Você vai ter, no caso aqui, o seguinte. O raio que você obtém, tá? Você pega aqui o seguinte. Vai ser você fazer um 2 menos esse x daqui, ó. Porque os raios que estão girando são esses pedaços. O que é cada pedaço desses? É fazer esse fixo 2 aqui, menos um outro pedaço que é a raiz de y. Tá? Cada pedaço desse é 2 vezes raiz de y. 2 vezes raiz de y, claro. Como a raiz de y vai variando, os tamanhos que ficam aqui também variam junto. Então você vai ter que o volume 2 é integral de π, né? Em que eu faço então aqui o quê? Ó? 2 ao quadrado menos raiz de y ao quadrado. Com isso variando de 1 até 4. Tá? Na verdade eu falei que o que está aqui é um raio menos 1, mas isso não vai ser o raio, né, gente? Perdão. Na verdade, a região que eu quero é a gerada pela rotação do raio igual a 2, menos a gerada pela rotação do raio raiz de y. Estou falando por isso que se eu não tomo cuidado com o meu linguajar, você acaba achando que o raio é 2 menos raiz de y, e aí bota aqui πr ao quadrado, o cara falou que o raio é 2 menos raiz de y, ficaria 2 menos raiz de y, tudo isso elevado a 2, não é? Tá? É até bom eu comentar isso, que isso é um erro bem comum. Eu vejo muito aluno fazendo isso. O cara fala 2 vezes raiz de y, então bota π vezes 2 vezes raiz de y, tudo ao quadrado do lado de fora, não é? Tá? É um volume gerado pelo 2 girando, π r ao quadrado h, menos o volume gerado pelo raiz de y girando, π raiz de y, que é o outro r ao quadrado, h. Tá? Essa aqui é a ideia, tá bom? Assim como foi aqui em cima. Tá? Para poder errar isso. Agora, a parte é calculeira. Vamos fazer integral. Tira o seu print aí, de até onde eu fui. Tirou, né? Essa parte vai embora. Isso aqui vai ser que nem o seu concorrente vai morrer. Tá? E aí você vai ter o quê? Ai, que maquiavélico, professor Fortão. Então, o que você vai ter aqui, ó? Que diabólico. Que tinhozinho. Você vai ter o seguinte. Fica aqui, ó, que o primeiro volume vai ser π, lá dentro, y à quarta mais 2y ao quadrado, mais 1 menos y, né? dy. Mas aí, meus amigos, isso é integral de polinômio. Integral de polinômio é mole. Só que botar na ordem bonitinho. Mas o problema mesmo é montar as integrais, né? Vai ficar y a 5 sobre 5, né? Soma 1 ao expoente e anota o resultado embaixo. Soma 1 ao expoente e anota o resultado embaixo. Soma 1 ao expoente, 2, e anota o resultado embaixo. E y é como se fosse y elevado a zero, esse 1 aí é como se fosse y elevado a zero. Se eu somo 1 ao expoente, vira 1 sobre 1, tá? É y mesmo. Constante não precisa, que isso aqui é integral definida. E agora o resultado disso é você jogar 1 lá dentro, menos subtrair, né? O que eu encontro jogando 0 lá dentro. Só que, caramba, se eu jogar 0 aqui dentro, vai zerar tudo. Então só preciso botar o número 1, tá? Acho que isso aí tá claro, senão você pulou as aulas de integral lá no início do plano, né? Desse módulo. Então você vai ter 1/5 mais 2/3 menos 1/2 mais 1. Vamos lá, gente. 1 menos 1/2 dá 1/2. 2/3 com 1/5. Você vai ter então o que ali, ó? Denominador comum vai ser 30. Então aqui faltam 6, aqui faltam 10, aqui faltam 15, aqui faltam 30. Então você vai ter 6 mais 20, 26,
Menos 15, 11. Com 10, com 30, perdão, 41. 41 π sobre 30. Beleza. Guarda isso daí. Então, o primeiro volume dá 41 π sobre 30. Tranquilo, tá? Aí agora eu vou ter o quê? Pega aqui. E aí você vai ter o V2, né? Π vezes a integral de 1 a 4 vezes 4 menos y dy, né? Então, o que você vai ter aqui? Pega 4, a integral vira 4y. Aqui vira y2 sobre 2. Aí pronto, fica π que multiplica. Bota 4 aqui dentro. 16 menos 8, né? Dá 8. Bota 1 aqui dentro. 4 menos meio vai dar 7 meios. Tem que subtrair os 7 meios. Fica então 16 menos 7. Isso vai dar então 8, né? 16 menos 7 vai dar 8. Dá 9. 9 π sobre 2. E aí pronto, tá? A ideia agora é a gente pegar ali e a gente somar os resultados. Tá legal, gente? Então pega aqui e aí eu vou ter o quê, ó? Soma o volume 1 com o volume 2. Para você ver, como de uma questão disso da EFON para uma questão disso da Escola Naval, como o nível já dá um salto bem visível, né, gente? Então você vai ter que o volume total, ele é o V1 mais o V2, ou seja, você vai ter 41 π sobre 30 mais 9 π sobre 2. Tira aqui o denominador comum entre eles, ó. Sobe um 15 aqui. Fica então ali 5 vezes 9, 135. Vai ficar 135, 176 π sobre 30, que dá para simplificar por 2, né? Ficando, no caso, ali 88 π sobre 15, tá? Então, o volume total que ele queria vai ser de 88 π sobre 15 unidades de volume. E aí, tá resolvido o que ele estava pedindo. Tá bom? Vou ser da frente aqui novamente, ver se tá ok aqui. Questão, obviamente, que não é nada fácil, mas para isso que estamos aqui, tá bom? Não adianta ficar molengando. Vê se você entendeu. Se não entendeu, volta o vídeo. Aqui é melhor, não tem tantas questões anteriores dessa parte de volume para a gente treinar, então é melhor você pegar e realmente aproveitar cada uma que tem disponível para poder ver detalhe por detalhe com calma das mesmas. Beijo grande, galera!